Bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Daniel, eu sou o head da área de Growth da Cortex. Tá? Essa área ela é responsável pelas funções de comunicação, marketing e vendas também. Né? A gente trabalha tudo integrado na empresa. E me foi dada aqui a incumbência de falar um pouquinho, né? Abrir os trabalhos aqui com uma breve apresentação de não mais de 10, 15 minutos. Tá? Então eu não vou tomar muito tempo dos senhores, vou deixar aqui o tempo maior para as figuras principais aqui, que é o Caco no estudo que ele conduziu e obviamente o Bulhões e o Fernão aqui na mesa redonda para compartilhar um pouquinho as experiências dele. Mas pensando um pouquinho no que falar aqui hoje, eu dei uma pesquisada no último estudo da Berge e na verdade eu não vou falar nada sobre a Cortex aqui. Eu queria ter uma apresentação um pouco mais provocativa, né, e um pouco mais direcionada ao ambiente, ao mundo que a gente está vivendo. Tá? Então, olhando a última pesquisa da Berge, de 2019, eu me deparei aqui com essa questão do mundo VUCA, que foi uma das questões levantadas no estudo por todos vocês, pelos associados, né? Que aproximadamente 60% dos gestores de comunicação aqui no Brasil já entendia como o maior desafio do momento, da atualidade, justamente trabalhar, lidar com esse chamado mundo VUCA. Né? A gente vai falar um pouquinho, detalhar um pouquinho ele mais na frente, mas um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? E aí, eu me questionei um pouquinho, tá bom, então, como é que a gente vai falar sobre uma coisa que está na agenda de vocês, está na atualidade, e tentar trazer isso um pouquinho para como que a Cortex vem enxergando o mundo. Tá? E aí eu resolvi a gente tratar um pouquinho desses 10 minutos falando do mundo VUCA e o impacto disso na comunicação e nas relações públicas. E aí talvez vocês estejam se perguntando, né, por que o Daniel, né, um engenheiro de formação, um cara que tem praticamente toda a carreira profissional na indústria de software, no mundo da tecnologia, está falando disso aqui hoje. Eu acho que para entender um pouco mais esse fenômeno e até para explicar um pouquinho por que eu estou trazendo esse tema aqui para vocês, eu acho que a gente tinha que dar um passo atrás e entender um pouquinho as diferentes transformações que o mundo, a nossa sociedade, viveu ao longo do tempo, né, que os especialistas batizaram de revoluções da indústria. Tá? Então, no século XVIII, a gente teve a primeira revolução, né, marcada pela mecanização, que na verdade ela foi impulsionada, normalmente elas são sempre impulsionadas por inovações, né, no caso aqui pelo tiário e pela máquina a vapor. A segunda revolução industrial, que é a mais famosa, que todo mundo cansou de estudar no colégio aí, que ela veio através do advento da eletricidade, ela é a revolução industrial que estabeleceu a linha de montagem. Certamente, Fernão aqui, né, todo mundo que trabalha na indústria mobilística, foi onde surgiu o Fordismo e uma série de outras técnicas de gestão depois da criação da linha de montagem. Também mudou muito a sociedade, como a forma de se relacionar à sociedade, das profissões e, obviamente, das empresas. Depois a gente viveu uma terceira revolução, que foi marcada pela eletrônica, né, que foi a revolução dos computadores, da popularização, da democratização dos computadores. E agora a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, que ela é marcada pela conectividade, que ela é marcada justamente pela convergência de diversas tecnologias que já estão aí e que já estão impactando não só a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente trabalha e se prepara para o mercado de trabalho e também a forma como a gente se relaciona socialmente uns com os outros. Tá? E essa revolução, né, como eu falei aqui, era uma revolução de convergência de tecnologias. Então é uma revolução de muitas transformações em função dessas diferentes tecnologias ou dessas tendências, desses movimentos que estão acontecendo. Só para citar alguns, eu acho que todos eles já estão aqui no nosso dia a dia, vocês vão conseguir identificá-los muito facilmente. A gente tem a questão da economia compartilhada, o Kobo mencionou um pouquinho dela aqui na abertura, então é muito comum você ter os fenômenos do Airbnb, do Uber, os próprios patinetes e bicicletas hoje em dia da Yellow e Green que a gente utiliza. Você tem a questão da ciência de dados,
que mais do que uma tecnologia já virou uma profissão, né? Então você já tem formação, especialização nisso, e já virou uma profissão e até mesmo área dentro de algumas empresas ou de alguns departamentos das grandes empresas. Você tem a questão do empoderamento do consumidor, que eu acho que esse certamente vocês estão super habituados, aí é um tema que vocês já estão trabalhando há muito tempo, né? Então, em função de inovações tecnológicas como a internet, como as mídias sociais que deram voz aos consumidores, né, que estão cada vez mais transformando, ou pelo menos fazendo com que consumidores pareçam mais como um canal de comunicação, como um canal de mídia, né? Você tem a questão da inteligência artificial, que também já está no nosso dia a dia, né? Está no celular, você tem o Siri, você tem vários assistentes pessoais da Amazon, do Google, e uma série de outras tecnologias, né? A robótica, Big Data, a internet das coisas, e o próprio conceito, né? O próprio movimento de transformação digital, né? Que é um movimento, uma tendência de todas as empresas hoje em dia, né? Uma tendência, eu acho que é inexorável, isso está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, e que reúne uma série dessas inovações, dessas novas tecnologias. Tá? E refletindo aqui um pouquinho, eu queria chamar a atenção do o que está por trás de tudo isso. O que está por trás de todas essas inovações, de todas essas tecnologias? Eu acho que são dois grandes elementos. Tá? O primeiro deles é tecnologia e o segundo é dados. Ou seja, sejam esses movimentos ou essas tecnologias, essas inovações, elas são sempre baseadas em tecnologia e elas usam dados, elas consomem dados para promover essa transformação e, nesse processo, elas produzem muito mais dados. Tá? Então, eu acho que é correto dizer que a gente já está na era dos dados, né? Como o Hamilton colocou aqui no começo, cada vez mais, independente da área, da profissão, da indústria que você trabalha, dado, ele começa a ser um pivô, ele começa a ser o pilar central de não só uma série de transformações, mas de uma série de fluxos de processos, de trabalho, de estudo, seja lá do que for. Né? Então, eu acho que é super correto dizer que a gente já está nessa era dos dados. E o que marca essa era? Tá? Ela é uma era muito marcada pela complexidade. Tá? Complexidade através do surgimento constante de novas mídias, isso certamente os senhores e senhoras estão habituados e estão sendo impactados constantemente no dia a dia. Ela é marcada também, essa complexidade, pelo surgimento de novas tecnologias, algumas delas que eu já citei aqui anteriormente. Com isso, acabam surgindo novas profissões, novos mercados, indústrias inteiras vão se transformando, algumas indústrias às vezes vão até acabando para o surgimento de outras novas. Enfim, isso tudo acaba resultando numa nova sociedade. Tá? E que sociedade é essa? Aí sim eu fiz a conexão de que, na verdade, alguns especialistas batizam essa nova sociedade de mundo VUCA, né? Que é justamente esse mundo extremamente volátil, veloz, efêmero, né? Onde os padrões, onde a análise do passado já não espelha mais e já não te ajuda mais a prever o futuro. Tá? Um mundo extremamente incerto, né? Que apesar das grandes disponibilidades de informação, ainda assim é difícil de você prever e escolher quais caminhos seguir. Um mundo extremamente complexo, né? Eu acho que a gente já falou, né? Desde da era de dados aqui tudo, falando sobre complexidade que está intrínseco a esse mundo VUCA. E um mundo muito ambíguo, que por mais que você saiba usar os dados, analisar os dados, muitas vezes você tem 2, 3 cenários ou 2, 3 caminhos diferentes a seguir. E que eu acho que isso é interessante também, porque a gente vai falar muito aqui de analytics, muito aqui de utilização de dados, mas, no última instância, a ambiguidade ela acaba tendo que ser tratada por nós, seres humanos. Então, assim, por mais que a tecnologia avança, você sempre vai ter um trabalho conjunto, você vai sempre ter uma certa simbiose entre tecnologia, o que está apontando, e como que a capacidade do humano de tentar reduzir a ambiguidade, até mesmo nos diferentes sistemas de data science, de algoritmos de Big Data, enfim. Então, eu acho que é muito plausível concluir que, na verdade, o mundo VUCA ele é uma consequência dessa era. E essa era veio para ficar. Essa era não vai voltar. Essas tecnologias vieram para ficar.
e elas já transformaram, estão transformando a nossa vida. Tá? Então, daqui para frente, eu vou tentar buscar um pouquinho mais de referência, para não ficar aqui só na opinião do Daniel, ou na leitura do Daniel, das transformações que a nossa sociedade e que o nosso mundo dos negócios vem vivendo. E eu fui buscar algumas evidências de qual que é o impacto de toda essa transformação, de qual que é o impacto dessa nova era dentro da nossa vida corporativa, das nossas empresas, da nossa vida profissional. E basicamente, de todas essas evidências, fica claro que os negócios que ainda não aprenderam a lidar com toda essa complexidade, eles estão em risco. Ou eles já estão em decadência, em descendência, ou eles estão em grande risco. Olhando alguns dados da Standard & Poor's, eu consegui identificar lá que 52% das empresas da Fortune 500 simplesmente desapareceram nos últimos 15 anos. E a expectativa de vida das empresas, que décadas atrás era de aproximadamente 70 anos, hoje em dia é de 15. Um pouco mais de dados, ainda olhando a Fortune 500, na década de 90, aí aqui o Fernão está bem inserido nisso aqui, das 10 maiores empresas, das multinacionais, das maiores empresas do mundo, 3 eram automobilísticas, movimentavam 36 bilhões e empregavam 1,2 milhões de pessoas. Em 2014, 3 dessas grandes multinacionais já eram de tecnologia, movimentavam 247 bilhões e empregavam 137 mil pessoas. Olha como a transformação já vem acontecendo há muito tempo e olha o impacto dela. Em 2014, essas empresas já movimentavam 7 vezes mais do que as 3 montadoras, empregando quase 90% menos pessoas. Olha a transformação não só no mundo empresarial, como na nossa vida, na profissão de cada um. Mas aí vocês podem se perguntar, tá bom, Daniel, isso é em 2014, e hoje? Hoje, esse cenário está ainda mais acentuado. Hoje em dia, se vocês buscarem no Google, na Standard & Poor's, enfim, das 10 maiores empresas em termos de market cap, de valor de mercado, 7 delas já são de tecnologia. Se não me falha a memória, eu acho que é só a Exxon, a Johnson e a Berkshire, do Buffett, são as únicas 3 que figuram ainda nessa lista das 10 primeiras. E dessas 10, as 4 primeiras são de tecnologia. Ou seja, as 4 primeiras são baseadas em tecnologias e baseadas em dados. O modelo de negócio deles, a forma de trabalho e, inclusive, as ofertas, o que eles oferecem, é um mix de dado trabalhado com tecnologia. E a gente pode tentar trazer um pouco mais para o nosso mundo aqui, para o mundo de comunicação, para o mundo das marcas. Se você for olhar isso também, num estudo de 2018, você vê que as 4 principais marcas em termos de brand value também são de tecnologia. Apple, Google, Amazon e Microsoft. Então eu acho que esses dados aí deixam claro que essa transformação ela não é de hoje, ela já vem acontecendo há muito tempo, só que eu acho que como diversas transformações fundamentais, muitas vezes a gente demora para identificar e demora para perceber isso, e principalmente demora para entender o grande impacto que isso vai ter nas nossas vidas. E descendo um pouco mais, não só olhando na ótica das empresas, olhando um pouco mais na ótica das profissões, a gente vê que também no estudo do Fórum Mundial, dos Skill Outlooks, você pode ver pensamento analítico, tecnologia, design e programação, pensamento crítico e análise, solução de problemas complexos, reasoning, solução de problemas, sistemas, análises, enfim. Você vê que 6 delas, são 6? Perfeito. 6 delas, 6 das 10, 60%, estão intimamente ligadas com tecnologia e dados também. Luiz, acho que agora você vai ter que me ajudar até o final. Legal, mas e o que isso tudo tem a ver em comum? Será que eu apertei alguma coisa aqui que deu? E o que isso tudo tem a ver em comum? Todas elas, se baseiam em dados para simplificar a complexidade, essa complexidade que é inerente ao mundo VUCA, que vocês mesmos elencaram como um dos grandes desafios de 2019, para gerar vantagem competitiva. Vantagem competitiva seja para a empresa, seja para a gente enquanto profissional, enquanto a nossa carreira. Isso faz com que você tenha sempre que estar olhando continuamente para o seu mercado ou o seu ambiente profissional, cada vez mais em tempo real, porque a profusão de informações é muito grande. Sempre que está analisando dados para tomar decisão,
Claro que sempre vai ter o componente humano, sempre vai ter o seu gut feeling ali, mas você sempre vai estar usufruindo dessa plataforma de dados para combinar com esse feeling, obrigado, Diego, para tomar de decisão, e principalmente a competência e a habilidade de saber integrar esses fluxos de dados, esse fluxo de informação ao seu trabalho do dia a dia ou à área da sua organização ou à própria empresa como um todo. Então, finalizando aqui esse breve estudo e depois fazendo um paralelo com a comunicação, eu acho que a questão que eu deixo aqui para todo mundo é como que a gente como profissional ou como empresa vai conseguir, vai ter essa capacidade de integrar ao nosso dia a dia, à nossa operação, à nossa estratégia, todo esse novo mundo, toda essa nova complexidade, toda essa nova incerteza, toda essa série de inovações e de tecnologias para que a gente consiga fazer um trabalho melhor e para que a gente consiga ter resultados melhores na empresa. E descendo, né, e fazendo um paralelo com comunicação, pode ir, Luiz. Eu fui buscar um pouco mais de dados, né, nesse caso aqui do Global Communication Report. E eu acho que eles também estão muito em linha com os dados da pesquisa da Berge. Né? Primeiramente, 70% dos profissionais acreditam que as áreas de comunicação vão mudar drasticamente nos próximos 3 anos. Olha o momento de transição que a gente está vivendo. 79, quase 80% deles acreditam que é necessário desenvolver habilidades de dados, né, e analytics dentro dessas áreas para poder trabalhar com essas mudanças. Só que apenas 36% desses profissionais acreditam que as áreas já estão preparadas para isso. E olha que dado interessante. 88% dos profissionais da Forbes, tá, esse aqui. 88% dos profissionais de marketing já usam dados para melhorar o seu trabalho, para melhorar a compreensão do cliente. Então eu acho que a provocação que eu deixo aqui, junto com algumas outras, é como é que a gente transforma esse 36 em 88? Né? Ih, rapaz, deu pânico. Aí meus 10 minutos vão pro breve. Estou acabando, pessoal, bem rápido. Bom, então, dito isso tudo, o que a gente identifica como novas demandas ali muito latentes das áreas de comunicação nesse mundo super complexo, nessa era dos dados? Primeiro, cada vez mais, tanto as áreas quanto a gente tem que ter a habilidade de monitorar grandes volumes de informação e em tempo real. Não tem para onde fugir. Cada vez mais as áreas de comunicação, a gente vai ter que ser mais analítico, digital e aprender a tomar decisão baseadas em dados no nosso dia a dia. Um ponto interessante é que cada vez mais a gente tem que ser integrado. Né? Toda essa questão da conectividade, essa transformação, essa quarta revolução, ela traz a conectividade. A conectividade não é só em termos de tecnologia, mas também em termos das áreas de negócio da empresa, e cada vez mais a gente tem que estar sabendo trabalhar em conjunto com elas. E isso traz consigo uma coisa muito importante, que é a gente tem que falar, a gente das áreas de comunicação e relações públicas tem que falar a língua de negócios. A gente tem que falar a mesma língua do C-Level, dos executivos. Então a gente não pode mais ter, sejam análises, reportes, trabalhos e ações em silos. Isso tem que estar funcionando de forma orquestrada e integrada com as outras áreas da empresa, e isso tem que estar na mesma linguagem, comunicando, entendendo e transmitindo de volta a estratégia da empresa na língua do C-Level. E por fim, eu acho que é um push que a gente tem que ser competitivo. O que a gente entende por competitivo? Você tem que estar sempre se comparando. Né? Dado que você tem infinidade de informações e de dados ali fora, você tem que estar se comparando, seja com seus competidores, seja com seus pares, com seus correlatos, mas você tem que sempre estar olhando para ver qual o impacto que o trabalho deles tem no seu trabalho e como que você está fazendo o trabalho perante a eles. E para finalizar, acho que sumarizando todas essas tendências, essas novas demandas que a gente enxerga das áreas de comunicação, a gente pode resumir em 3 grandes coisas. Tá? A primeira delas é, a gente tem que ser mais analítico. Tá? Os profissionais de comunicação têm que desenvolver uma cultura analítica, uma capacidade de gerar análises e interpretar e tomar decisão baseada em dados. 2, a gente tem que ser tecnológico. Não tem para onde correr. Eu acho que todo mundo já está acostumado aí
a smartphones, a mídias sociais, a uma série de coisas, mas a gente tem que cada vez mais saber trabalhar com tecnologia, com tecnologias de monitoramento, com tecnologias de tratamento de dados, seja lá de quem for, sejam coisas abertas desde do Google News, ou enfim, não importa quais sejam. A questão é que cada vez mais elas vão estar no nosso dia a dia e no nosso dia a dia de trabalho. E por fim, eu acho que a área de comunicação ela tem que cada vez mais se tornar uma área de inteligência. Ela tem que se tornar uma área de geração de insights. E isso só é possível com alguma das demandas que eu coloquei. Falando língua de negócios, integrando mais com a estratégia, integrando mais com as outras áreas da empresa como um todo. Tá? E aí eu termino aqui com essa provocação. Né? O que você, enquanto profissional da sua carreira, e o que você, né, enquanto membro de uma área de comunicação das respectivas empresas que vocês trabalham, estão fazendo para se preparar para essa nova realidade. Era isso. Obrigado.